Eu vou falar um pouco sobre a terapia ocupacional e o uso das estratégias sensoriais no cotidiano da criança com TEA. Eu sou Valesca Fontes, sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. E aí a gente, quando recebe um paciente no nosso consultório, a gente faz meio que uma avaliação global para identificar qual a demanda que ele apresenta, o que é que nós, como terapeutas ocupacionais, iríamos trabalhar de acordo em cima com a demanda dele. Então, a gente vai avaliar. Vai trabalhar em cima da habilidade motora fina, que corresponde a todos aqueles movimentos mais finos, mais minuciosos, que antecedem um pouco a escrita. A gente trabalha também com a habilidade motora grossa, que é tudo aquilo que envolve o nosso músculo maior. A atividade como correr, pular, saltar, subir escadas. Trabalhamos também nas atividades de vida diária, que eu diria que esse é o nosso enfoque maior. É uma satisfação mesmo a gente permitir que o paciente ele tenha autonomia nas atividades que para a gente é muito comum. Eu acredito que todos vocês, antes de chegarem aqui, tomaram banho, escovaram o dente, enfim, fizeram essas atividades que são rotineiras e são do nosso cotidiano. A gente não para analisar a sequência de cada coisa que a gente realiza. Por exemplo, na escovação do dente. Para escovar o dente, eu preciso ter uma certa apreensão correta para segurar minha escova. Eu preciso ter uma questão da sensibilização para aceitar o tipo da escova. Então, exige todas essas etapas, todas as tarefas, e eu consegui vencê-las. Mas tem crianças que têm dificuldade nessa sequência de seguir essas etapas e precisa do cuidador, precisa do pai para realizar, seja no banho, seja nessas atividades cotidianas. E o nosso enfoque também maior é trabalhar no brincar funcional, que é a principal ocupação da criança. Nós adultos, a nossa ocupação é trabalhar. E eu diria que a ocupação da criança é brincar. Criança nasceu para brincar, para explorar, para vivenciar diferentes coisas. E aquela criança que não brinca, peraí, tem alguma coisa errada, então vamos intervir. Por que ela não brinca? Será que ela tem alguma dificuldade? O que é que a gente pode analisar de acordo com essa demanda da criança para tentar ajudar? Será que é uma falta de concentração? Será que ela não sabe a função do brinquedo? Então, a gente, como terapeuta ocupacional, vai analisar todas essas demandas para tentar atuar e intervir. E também, um dos campos que a gente atua é na integração dos sentidos. Ou seja, cada profissional ele escolhe uma abordagem a ser trabalhada. Tem psicólogo que escolhe trabalhar com análise do comportamento, ou então com a psicanálise. Tem fono que decide trabalhar com a área de audiologia, enfim. O terapeuta ocupacional também tem várias abordagens, e a área que eu escolhi trabalhar no meu consultório foi a integração sensorial. Esse ano eu iniciei os estudos e a gente sabe que o quanto que é importante a criança ela ter esses sentidos funcionando da melhor forma possível. Então, trazendo um pouco sobre o autismo, né, que o nosso encontro é o encontro sobre autismo, trazendo um pouco sobre essa definição. O autismo ele se refere a um transtorno no qual ele vai afetar o desenvolvimento dos indivíduos em 3 grandes áreas, ou seja, afeta a área da socialização. A criança com autismo, muitas das vezes, tem dificuldade de chegar no outro para brincar, de chegar no outro para chamar, de olhar nos olhos, de manter esse contato. E aí, muitos deles têm esse prejuízo na área da socialização e interação social. Afeta também a área de comportamento. Alguns deles apresentam comportamentos restritos, apresentam estereotipias, ou flap, ou gostam de girar, enfim, cada autista tem a sua peculiaridade. E também na área da comunicação. Tem autistas que têm um certo atraso na linguagem, na fala. Muitos deles, alguns são verbais, muitos deles, às vezes, podem precisar de uma comunicação alternativa para se comunicar, para que a gente consiga entendê-lo. E aí, além dessas 3 áreas, 60% a 70% dos autistas, hoje, possuem algum transtorno do processamento sensorial, que é o que eu vou tentar explicar para vocês. Mas antes, eu queria mostrar um vídeo, que eu gosto muito dele, porque ele é muito claro, em relação à quantidade de estímulos que a gente recebe no ambiente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Então vocês viram, né? Um simples passeio no shopping, que pra gente é algo muito comum ir no shopping, enfim. Mas para vocês terem só noção da quantidade que uma criança autista, da sobrecarga que ela pode receber e do quanto que isso pode ser sofrido para ela, que para a gente às vezes é um lazer, para a gente às vezes é uma diversão, ir passear, ir para um teatro, ir para um parque, enfim. Mas às vezes para a criança com autismo e para essas crianças que têm esse transtorno do processamento sensorial, é muito difícil ela conseguir estar ali e estar tranquila. Então vocês viram que ele tentou se regular, ele começou a mexer o dedo, tentando de alguma forma se regular. Chegou o limite dele, e depois, na hora da praça de alimentação, ele meio que já queria correr, já estava muito desorganizado. E aí é nessa hora que a gente tem que usar essas estratégias, é nesse momento que a gente tem que ter todo o cuidado para não permitir que essa criança ela desorganize, que perca realmente o passeio dela. Então, existem algumas estratégias que a gente pode usar para que acalme essa criança e que para diminua o maior possível de sobrecarga. Por exemplo, eu aqui estou falando com vocês. Vocês estão recebendo um estímulo auditivo, porque está saindo da minha voz e visual também. Está todo mundo aqui, está passando, enfim. E aí o que é que acontece? A gente recebe essa informação, se eu tocar na espuma, eu recebi um estímulo tátil, porque se refere à questão da textura. E aí essa informação ela é enviada para a estrutura receptora responsável. Se eu toquei na textura, então vai enviar para a minha estrutura tátil. Se eu ouvir música, vai enviar para o canal auditivo. Se eu estou me balançando no parque, vai enviar para o canal vestibular, que é responsável pelo movimento. E aí, quando essa estrutura receptora da sensação ela recebe esse comando, ele envia para o sistema nervoso central, e aí esse sistema nervoso central ele vai integrar, vai organizar todas essas informações para que eu dê uma resposta adequada. Então, o conjunto de tudo isso, de receber informação, dessa informação ser levada para a minha estrutura receptora, da estrutura enviar para o cérebro, de ter uma resposta adaptativa, a gente chama de integração sensorial. É você integrar todos os sistemas. Quando isso não acontece, a exemplo do vídeo da criança com autismo, gera alguns comportamentos que aí a criança vai responder como uma forma de sobrecarga sensorial. Ele recebeu muito estímulo, que foi ali no shopping, o cheiro do perfume, visual, a roda girando, enfim, e aí ele acabou tendo essa sobrecarga. Então, a integração sensorial ela é a organização das sensações para o uso do nosso dia a dia. Quando o nosso cérebro ele envia informações organizadas e adequadas, todos nós somos capazes de realizar qualquer tarefa de forma eficaz. Porém, quando essas informações elas chegam desorganizadas, temos dificuldade de sentir e ordenar nossas sensações. Então, nós conhecemos 5 sentidos, né? Todo mundo conhece os 5 sentidos, é muito comum de todos, que é o quê? O sistema visual, que é responsável pela visão, pela percepção visual, pela acuidade. O sistema auditivo, responsável pela parte da música, da voz, do som. O sistema gustativo, responsável por sentir o sabor, o paladar, o gosto dos sabores dos alimentos. O sistema olfativo, que é responsável pelo cheiro. O tátil, que é responsável pela textura, por tudo aquilo que a gente sente, e o proprioceptivo e o vestibular. O proprioceptivo e o vestibular são os 2 sentidos que a gente acrescenta na integração sensorial, que nem todos conhecem, mas que são de fundamental importância. Então, eu vou tentar dar um enfoque maior nesses 3 últimos sistemas, que é o tátil, o proprioceptivo e o vestibular. Então, o que é o sistema tátil? É a capacidade que nós temos de sentir e discriminar o que entra em contato com a nossa pele.
Ou seja, é ele que vai me dar a sensação térmica, quente, frio, calor. Ele que vai me dar essa resposta. É tanto que a gente, às vezes, quando toca na panela quente, e a gente já tem um reflexo de tirar. Então, ali funcionou tudo normal. Eu toquei de imediato, eu já senti a temperatura. É ele que vai informar a qualidade dos objetos, a textura, a consistência, o peso, o tamanho. Se a gente topar na areia, eu vou sentir que a areia ela é um pouco áspera. Se eu topar na espuma, ela é um pouco fofinha. E ele também serve como sistema de proteção. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês na palestra e eu vejo que alguma coisa subiu pela minha perna, enfim, a gente de imediato já vai meio que responder, entender o que é que está acontecendo aqui. Se foi algum animal, se foi alguma coisa de algo estranho. Então, até o fio do cabelo. Às vezes a gente percebe que o fio do cabelo está no nosso braço, sem a gente nem olhar, mas a gente já vai olhando assim, já vai tirando. A gente já sente. A criança que tem esse transtorno, ela tem essa parte, talvez tato, enfim, vai depender do que ela tenha como dificuldade e vai estar afetado. Então, nem tudo ela vai sentir, ou ela vai sentir de mais, ou ela vai sentir de menos. E aí existem duas grandes características que a gente define dessas crianças, que é a criança que é hipersensível, ou seja, ela evita sensações, e aí ela vai ter dificuldade em usar roupas com diferente textura, não gostam de etiquetas em camisa, se incomodam, recusam tocar em algumas texturas. Por exemplo, eu já tive crianças no meu consultório que, ao topar na espuma, ao topar na caixinha de arroz, vomitou. Porque para ela aquela informação é muito forte. Ela não processou de forma correta. E nesse caso, a gente não pode forçar a criança a topar, porque eu aceito, eu gosto, e a criança vai ter que também aceitar. A gente tem que ter todo esse cuidado, todo esse trabalho. Precisa também do terapeuta ocupacional estar junto com essa família, para que a criança não gere todo esse transtorno, toda essa aversão. Então, quando vocês perceberem, tanto em casa, com seus filhos, na sala de aula, que essas crianças apresentam uma dessas características de não gostar de tocar em textura, não force. Procure a ajuda do profissional, tente pesquisar, tente ver qual a melhor forma de poder ajudar, mas nada de forçar. E algumas delas também evitam grandes multidões. E aí tem a outra característica, que é a criança hipossensível, ou seja, ela busca a sensação. Então, toca em tudo. Eu já tive pacientes também que chega na sala e topa na mesa, vai topando nos brinquedos. Tem aquela necessidade de tocar, de sentir, de estar o tempo todo tocando. Adoram vibrações, coisas que toquem muito no corpo dele, gostam de estar muito com essa acomodação. Constantemente estão sujos e bagunçados, porque às vezes está fazendo alguma pintura. Eles não se contentam em só pintar com a mão, enfim, querem pintar o corpo todo. Então, tem essa necessidade, já é o lado inverso, né? Enquanto o hipersensível já evita, o hipossensível, ele quer demais, ele quer sentir demais, porque ele demora a responder, a processar a informação. E aí, quais são as estratégias? Aqui eu estou citando algumas, no final também eu trouxe algumas fotos para vocês, que a gente pode usar para essas crianças. Permitir a manipulação de pequenos objetos durante atividades de atenção e concentração. Sempre eu indico isso para as escolas. Por exemplo, tem muitos recursos, muitas bolinhas sensoriais que a criança ela pode manipular, coisas que ela aceite. E aí isso vai fazer com que ela meio se autorregule. Então, vai ajudar na questão da concentração, ao manipular esses objetos táteis. Criar um canto isolado, seja na escola, seja em casa, onde a criança ela possa ficar longe dos toques e do contato com os outros. Quando vocês perceberem que ela está muito desorganizada, enfim, crie um cantinho para que ela entenda que aquele canto é para ela se organizar, se regular. Ofertar atividades com diferentes esponjas, ásperas e macias. Eu recomendo sempre iniciar com a macia para a criança. E aí, se ela tiver a recusa, vai tentando todo dia conquistá-la aos poucos. E faz em você, mostra que aquela sensação é boa. Vai tentando devagarzinho e estimulando essa criança. E realizar também o estímulo vibratório com o massageador. O outro sistema sensorial é o vestibular, que ele também é de extrema importância. Então, ele possui receptores no ouvido interno e é estimulado pelos movimentos da cabeça, os movimentos do corpo no meio, dos olhos e os movimentos do corpo no meio. É ele que nos dá a informação e nos permite manter em equilíbrio.
ele nos permite, independente da questão da segurança gravitacional, a gente está bem, porque desde quando a criança nasce, ela já tem essa questão da insegurança gravitacional. O controle postural, ele também contribui muito para o desenvolvimento da fala e das palavras. Então, o sistema vestibular, ele é responsável por todo o movimento. Quando você vê esse nome vestibular, você lembre, movimento. A criança no balanço, então, tudo isso está estimulando esse movimento vestibular, esse sistema. E aí, a criança que é hipersensível, vestibular, ela tem medo de atividades com movimento, ou seja, tudo aquilo que faz com que ela tire o pé do chão, já causa aquele medo, aquela dificuldade. O medo de elevador também. Medo de parques e de brinquedos que giram. Então, a gente tem que respeitar essas crianças. E aí, o ideal é sempre começar do zero. Por exemplo, se vai colocar ela no parque, no balanço, tente fazer com que ela apoie o pé, que ela se sinta segura naquele ambiente. E ela mesma tem que ir aceitando aos poucos. Você senta, coloca ela no colo, tenta passar a segurança para a criança. E a hipossensível, ou seja, aquela que busca a sensação, é a criança que não consegue ficar parada, que às vezes precisa estar o tempo todo, correndo, de um lado para o outro. Às vezes na sala de aula ela tem essa necessidade de correr muito, a necessidade de estar em constante movimento, se colocam em risco, muitas das vezes, sobem em sofá, sobem em cadeiras, sem ter medo do perigo. E aí, trazendo um pouco das estratégias, o que é que a gente pode fazer? Nós devemos encorajar as crianças a experimentarem. Por mais que ela tenha essa aversão, mas a gente tem que passar essa confiança, tem que ter também esse olhar do terapeuta ocupacional. E aí o ideal é oferecer escorregador, gangorra, balanço, mostrar também outra criança nesses diversos parques, nesses diversos instrumentos, para que ela se sinta o quanto maior segura possível. Oferecer brincadeiras com movimentos, que aí não precisa necessariamente do balanço, mas você pode trabalhar com dança, com imitação, enfim. Promover atividades de coordenação motora fina, com as crianças em diferentes posições. Então, nas atividades escolares, vocês podem oferecer para que a criança ela faça a pintura em pé, sentada, deitada, para que ela mude de posição. Isso, muitas das vezes, pode ajudar também na questão da concentração. E o proprioceptivo, que é o sistema que é responsável por nos dar informação de como é que está a posição do nosso corpo em relação ao espaço. Então, eu não preciso olhar para o meu pé e eu sei qual a posição que o meu pé está. Se eu dobrar, eu sei a posição que ele está sem precisar estar olhando. Então, esse sistema está localizado em todos os nossos músculos e articulações e ele visa justamente essa questão do planejamento dos movimentos, da posição do nosso corpo, do espaço e da manutenção do equilíbrio. A criança que é hipersensível, proprioceptiva, ela evita atividades como correr, pular, escalar, e às vezes, muitas das vezes, são vistas como crianças preguiçosas, como crianças que têm fraquinha. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado nessas nomenclaturas. Eu diria que não existe nenhuma criança preguiçosa. Criança foi feita para brincar, para correr, para pular, para saltar, para liberar toda a energia. Quando isso não acontece, a gente precisa investigar, precisa entender o porquê disso. Por que ela não é aquela criança exploradora, enfim. Parecem ficar parados, parecem ficar muito descoordenados. E aí essas são as características das crianças que evitam as sensações. Já as que buscam, elas usam muita força ao escrever também. Quando pegam um lápis, pressionam muita força. Porque, por exemplo, se eu vejo que aqui tem uma caixa, quando eu for pegar a caixa, eu já mando a informação para o meu cérebro da força que eu vou colocar. Muitas das vezes, quando eu pego, às vezes eu coloquei força demais, sendo que a caixa nem era tão pesada. E aí, a criança que tem essa dificuldade, ela não vai medir a força diante daqueles objetos. Por exemplo, não vai medir a força ao escrever. Quando pegar um copo de plástico, às vezes já vai pegar e já vai apertar com tudo e vai amassar, porque não entende a questão da quantidade da força que ela vai exercer durante aquele objeto. Mordem roupas, lápis e dedos. Quebram facilmente os brinquedos.
E aí, sempre no consultório, com essas crianças que têm esse transtorno na parte proprioceptiva, quando ela chega, aí eu, cadê o abraço de urso? E dou um abraço bem apertado mesmo, bem apertado. E eles já entendem. E dá uma calma. Já, querendo ou não, você já está dando uma acomodação sensorial nessa criança. Às vezes, na sala de aula, em casa também, é necessário. O abraço todo mundo é capaz de dar, então, mas é um abraço apertado, para que a criança ela sinta essa sensação. Quando vocês perceberem que ela está muito agitada, enfim, dê um abraço nela, ou então peça para os coleguinhas da classe ir lá dar um abraço, para que ela sinta essa acomodação. Carregar e empurrar caixas com peso, porque aí vai fazer com que ela faça essa medição da força dos objetos, do que ela vai colocar, do que ela vai pegar e levar em outro local. Empurrar a parede também é um exercício muito bom, porque ela vai exercer uma co-contração, que a gente chama da musculatura. Utilizar toques com pressão para diminuir os estados de alerta e favorecer a manutenção da atenção da criança. Por exemplo, o ideal é fazer o toque com pressão. A gente acha que, às vezes, isso vai machucar a criança, mas vai acalmar. Então, pega na palma da mão, dá um aperto na mãozinha da criança, dá um aperto aqui na parte do ombro, que isso vai trazendo essa calma quando a criança estiver um pouco desregulada, na sala de aula, em casa. E aí existem também estratégias que a gente pode utilizar para promover a diminuição do estado de alerta. Por exemplo, aquela criança que estava no shopping, ela estava com um estado de alerta muito alto. Então, a gente precisava diminuir aquele estado de alerta dela, trazer essa acomodação. E o que é que a gente pode fazer naquele momento? Pode oferecer música lenta de tons suaves. O ideal é tirar ela daquele ambiente e levar para um local que tenha o menor número de estímulo possível. Fazer a massagem com pressão, como eu falei com vocês, faz no ombro, faz na cabeça. Cores suaves também, ela faz com que diminua essa questão do alerta. Movimentos rítmicos. Então, por exemplo, essa semana chegou um paciente lá no consultório, ele estava muito agitado. E estava com a ecolalia o tempo todo. E aí lá a gente tem os equipamentos que são suspensos. Tem rede, tem lycra, tem plataforma suspensa. E aí eu coloquei ele na rede e comecei a cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Então, você vê, o tom da minha voz foi suave e o movimento que eu fiz foi linear, foi bem devagarzinho. Então, isso faz com que a criança diminua o seu estado de alerta. Ah, mas se eu estiver na escola, eu não vou ter esses equipamentos. A maioria das escolas tem rede, tem balanços na área do lazer. Então, vocês podem tirar ela daquele ambiente da sala, levar ela no parque, e faz esse movimento, mas tem que ser um movimento lento, porque o movimento lento ele vai diminuir esse estado de alerta. O ambiente também organizado, com pouco estímulo, odores doces e suaves, a exemplo do chocolate e da baunilha. E os estímulos que promovem esse aumento de alerta, porque também tem aquela criança que é muito agitada, que a gente precisa diminuir, como tem aquela criança que às vezes chega na sala de aula, chega no consultório, praticamente todas as vezes, toda semana com sono. Bem calma, bem paradinha. Então, a gente precisa aumentar esse nível de alerta para que ela me dê uma resposta adaptativa. Se eu quiser trabalhar com ela, atividades de concentração no final. Então, precisa aumentar, eu preciso que ela esteja ativa. E para a gente ativar, a gente pode usar ruídos, ritmos imprevisíveis, músicas rápidas com altos contrastes instrumentais. Então, ao invés de eu cantar brilha, brilha, eu posso aumentar o tom. Brilha, estrelinha, começa a gritar, começa a mudar esse tom de voz. Então, a criança, isso já vai trazendo esse aumento do alerta. Movimentos mais rápidos, como eu expliquei. Ao invés de fazer esse movimento linear, então eu vou empurrar ela mais rápido, vou sacudir, eu paro, eu grito, eu abro a boca, eu fecho, para que ela tenha essa resposta. Superfícies texturizadas, mudanças bruscas de temperatura, o toque inesperado, toco na perna, toco no braço, toco no corpo todo, algo inesperado que a criança não vai, naquele momento, imaginar que vai tocar. Odores fortes e cítricos, sabores picantes e ácidos. Eu sempre tenho lá na sala, no consultório, não sei se todo mundo conhece por esse nome, kisuke.
E aí eu tenho de limão, desses sabores bem cítricos. E quando a criança ela chega com muito sono, sonolenta, eu coloco bem pouquinho na boca da criança o kisuke, e aí vocês já percebem que ela já aumenta esse nível de alerta dela. Então, a exemplo aqui, trouxe só foto para deixar algo mais dinâmico mesmo. Por exemplo, do fone de ouvido. Tem crianças que têm a hipersensibilidade auditiva, que não conseguem, não suportam diversos tipos de som, e isso acontece muito na escola. Crianças que ficam desorganizadas porque na sala de aula o estímulo auditivo está muito forte, as crianças fazendo barulho. Então, eu sempre indico para as mães dos meus pacientes que têm a hipersensibilidade auditiva de comprar um fone com abafador. Estímulos sensoriais táteis que vocês podem construir em casa, que podem oferecer para a criança, caixa de arroz colorido, espuma. As bolas sensoriais eu também sempre indico para ter em casa, para ter nesses ambientes de escola, para a criança manipular, para a criança tocar, sentir, que isso vai trazendo um pouco da calma também. Os estímulos visuais, tem garrafas que vocês também podem construir, garrafas sensoriais com garrafa PET. O colar, para a criança que tem aquela busca muito grande de tudo colocar na boca. É como se a gente precisasse suprir a necessidade da criança. A gente não pode inibir, mas a gente supre dando função. Ela quer colocar na boca, ela tem essa necessidade, então vamos oferecer algo funcional? Vamos oferecer o mordedor? A rede também é algo que eu indico para ter em casa, para quando a criança estiver muito agitada, colocar a criança na rede e fazer esse movimento devagar. O disco proprioceptivo, às vezes a criança ela demanda estar o tempo todo, mesmo em atividade de leitura, mas ela quer se mexe, a criança busca esses movimentos. Então, esse disco ele faz com que acomode. E aí, se ela mexer, ela está sentindo essa sensação e não precisa ela levantar para dar esse estímulo vestibular, para correr. Tem outras estratégias também que os pais podem ter em casa, que funciona muito bem. Por exemplo, esse aqui, o primeiro, é o cobertor ponderado. E ele tem um peso. Então, o que acontece? A criança, ela pode usar a criança dormindo, no caso, e ela vai dar uma calmaria, uma acomodação. Quando a criança acordar, vai acordar mais organizada. O ideal é vocês sempre perguntarem para o terapeuta ocupacional do seu filho, enfim, qual a estratégia que irá usar, que ele vai orientar de forma melhor. O colete, que também é usado muito na escola para ajudar nas atividades de concentração, atividades sentadas, que ele vai dar esse peso, vai dar essa acomodação. O lençol com lycra. A criança aqui tem um boneco, é como se a criança estivesse presa no lençol e ele também vai dar essa sensação do aperto, do aconchego. E o laptop, que é uma almofadinha que coloca no colo da criança e também tem um certo peso. Então, ao invés, na escola, enfim, ao invés da criança ela precisar se levantar para correr, para ter essa busca, quando ela tem esse certo peso, ajuda a criança a manter um pouco mais tempo sentada. E aí eu queria finalizar a minha palestra falando uma frase de Inês, que eu gosto muito, acho muito linda essa frase, que é: crianças são como borboletas, dançando ao vento. Algumas voam rápido. Outras voam pausadamente. Vou tentar ler tudo. Crianças são como borboletas dançando ao vento. Algumas voam rápido, outras voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito, porque cada um é especial. Eu agradeço a participação de todos.